As testemunhas de Jeová mudaram? Não, elas não mudaram. Elas usaram uma regra para traduzir que outros antes dela também usaram. Mas ninguém fala dessas Bíblias aqui. O Atafona bem explanou aí algumas coisas sobre ele, já dá uma surra de 10-0 nesses críticos, falsos PhDs de traduções bíblicas, como é o caso aí dos nossos colegas trinitários, que não tem uma Bíblia que realmente deva ser levada a sério e que não é levada a sério, e aí resta mesmo um choro e ranger de dentes. Esse livro aí é um trabalho de muito estudo e de muita pesquisa. Não existe, isso aqui eu vou falar sem demagogia alguma, não existe no mundo hoje uma religião que mais conhece sobre assuntos bíblicos do que a Organização de Jeová. Não existe. Para você ter uma ideia, Wesley, nós sabemos até quantas espécies de árvores são mencionadas na Bíblia, que aparentemente é uma informação completamente irrelevante. Mas nós sabemos. Por que nós sabemos? Porque cada detalhe da Bíblia é importante para quem estuda ela. O grupo religioso do Bento, caso ele tenha um, não sabe nada disso. Não sabe 10% do que nós sabemos da Bíblia. O livro que nós mostramos aqui, né, já deixou bem claro. É um trabalho não de leigos, mas de alguém que realmente se interessou pelo assunto, se aprofundou, pesquisou tudo relacionado à Bíblia, tanto extra-Bíblia como dentro da Bíblia, e trouxe esse livro que é muito bom, que inclusive está disponível gratuitamente. Se fosse aí de qualquer outra religião, era no mínimo R$ 300, no mínimo, esse livro. Será que o nosso colega mestre lá não quer comprar, não? Se fosse vendido, né? Mas é isso. O ponto é esse, ó. O próprio livro, ele já deixa claro que a Bíblia que foi produzida, ela tem uma extrema qualidade, por conta da riqueza de informações adicionais que são colocadas no livro que o Otafona trouxe. Agora, em relação à tradução do Novo Mundo. Nós fizemos a tradução do Novo Mundo justamente para suprir as deficiências das Bíblias que existiam na época. No passado, as Bíblias que existiam, elas tinham erros que eram completamente grotescos. Você pega, por exemplo, uma Bíblia Almeida, lá em João capítulo 1, versículo 3, a Almeida Revista e Corrigida, salvo engano, ela não traduz o de autu. Ela simplesmente engole como se essa palavra grega não existisse no texto. E aí coloca lá, por ele, sendo que a tradução correta é por meio dele, ou por intermédio dele, como é feito na tradução seguinte a essa Bíblia, que tem lá o por intermédio dele. Então, numa tem por intermédio, na outra não tem. Isso aqui é dos menores erros possíveis. Nós temos, por exemplo, Marcos capítulo 16, que o final longo, a conclusão longa ali, ela nem sequer foi inspirada. Temos, por exemplo, 1 João 5,7, que claramente é um erro já reconhecido por diversos estudiosos da Bíblia, mas está lá na Bíblia deles. Então, assim, são erros que não tem como você simplesmente criticar. Ó, por exemplo, lá em João 14,14, tem um professor aí metido a conhecedor de grego, que ele estava criticando a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, com base em João 14,14, porque tem um mi. Tudo que me pedires, na nossa tem um mi, na Bíblia dele não tem. Sendo que em outras traduções das Bíblias Almeidas tem um mi. Aí ele estava criticando a nossa Bíblia por conta disso. Eu achei completamente ridículo uma pessoa que conhece o idioma grego, mas de tradução não sabe. E se sabe, eu espero que ele não saiba, porque se ele sabe fazer uma tradução de um idioma para o outro, e ele fala que aquele processo que foi feito na nossa Bíblia está errado, ele, além de estar sendo desonesto, a intenção dele é claramente enganar as pessoas. E aí, difundir, né, esse preconceito que existe contra a nossa tradução. Ô, Adriano, Oi, eu tô falando. se você não quiser citar o nome, deixar, eu cito o nome do santo, que comigo não tem essa história, não. Pode falar. O nome do santo é Euler Lopes, tá? Euler Ele Lopes. fez um vídeo fazendo essa crítica, tá? Só que o vídeo que eu mostrarei
deste bispo de uma igreja evangélica, que até então, não sei se ele ainda é, ele era vice-presidente de um organismo evangélico muito ferrenho, opositor das Testemunhas de Jeová e dos Adventistas do Sétimo Dia, ele vai explicar o porquê as traduções têm diferenças, tá? Se ele tivesse o cuidado de pesquisar, e eu estou falando só porque você não pesquisou, tá? Se ele tivesse o cuidado de pesquisar o porquê a tradução do Novo Mundo não tem o texto, o me, no texto não, a palavra é me, né? Porque o texto, na realidade, algumas dizem, se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. E a tradução do Novo Mundo coloca, se pedirdes algo em meu nome, eu farei. A tradução do Novo Mundo com referência, ela tem uma nota. E eu vou mostrar para os senhores aqui a nota, para não falarem que o Atafona está inventando alguma coisa. Então vamos lá. Então tá vendo aqui? É engraçado que o Bento falou, olha. O Bento disse assim. Peraí, olha o comentário acadêmico do Bento. Vocês se juntarem todos da denominação, não tem 1% da capacidade que o Euler Lopes tem em grego. Ô Bento, eu não sei se você sabe, aliás, tu sabe, né? Mas o que seria você se você não fosse ignorante, né? A organização religiosa que mais traduz material religioso no mundo, adivinha qual é? Você sabe qual é o site, ele pertence a uma religião? Você sabe qual é o site mais traduzido do planeta, inclusive mais do que o próprio Google? O Google é traduzido em 200 e poucos idiomas. O nosso site JW, ele é traduzido em mais de 1000 idiomas e dialetos. Tem idioma aí, Bento, que se tu nascer, morrer e nascer de novo, tu nunca sequer vai conhecer o idioma. E a organização religiosa Testemunhas de Jeová traduz material acadêmico, ou melhor, material religioso, inclusive a Bíblia, em diversos idiomas. Aí eu pergunto para você, tu pode dizer para mim o nome de uma obra, apenas uma obra de 10 páginas que o Euler Lopes tenha traduzido? Porque eu não conheço, cara. Eu já acompanho o Euler Lopes, já conheço ele há uns anos e eu não conheço. Então, para de ser babão, porque com a gente aqui não vai colar, meu cara. Outra coisa, tu acha mesmo que uma religião como a nossa, que se preocupa em estudar até um idioma falado por pouquíssimas pessoas, só para disponibilizar o nosso conhecimento e transmitir o conhecimento exato da verdade para essas poucas pessoas, tu acha mesmo que tu quer comparar Euler Lopes com as Testemunhas de Jeová? Ô, meu filho, não faça isso não. E tem um detalhe, Bento. Tem um detalhe. Ninguém aqui está desclassificando o Euler Lopes no conhecimento que ele tem do grego. Eu já debati com o Euler 3 vezes e nunca em nenhum dos debates eu disse que ele era o ignorante na língua grega. Ele conhece. Notem que podem até depois, quando for postado lá no vermelho, né? Que não pode falar YouTube, que eu falo, o Euler não teve o cuidado de pesquisar. Eu não falei que ele é ignorante. Porque ele está certo quando ele diz que se me pedir, está certo? Ele está certo. E a tradução do Novo Mundo está certa quando ela diz se pedir, que é o correto, ela está certa? Tá. Como ela está falando? Como é que os dois estão certos? Por causa disso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Se pedirdes algo em meu nome, eu farei. E não se me pedirdes. Aí tem aqui um asterisco, que é o que eu falei que se tivesse pesquisado aqui, ó. Pedirdes, está vendo aqui? ADIT. Isso aqui são siglas. Eu teria que abrir agora, que de memória eu não tenho, para poder identificar qual é o manuscrito, tá? Então deixa eu pegar aqui, ó, nessa bíbliazinha aqui pequenininha. ADT, tá vendo aqui, ó? Tradução do Novo Mundo com referências. Para aí, gente. Estão me ligando pra quê? Vai falando aí, Adriano, que eu já vou. Tá. Então, assim, ó. Nós preferimos... Muta o teu microfone, tá falando. Nós preferimos que o Euler não saiba do que ele dizer que sabe e ficar dando informações equivocadas. Existe uma grande diferença entre você saber e transmitir uma informação desonesta.
ou falsa, o que torna ainda mais grave o assunto. Se o Euler sabe, como o Bento trouxe aqui, e ainda assim ele transmite informação falsa, aí é um problema muito mais sério. Aí é questão de caráter mesmo. O ponto aqui não é ele sabe. Porém, existe alguém que sabe mais. Eu até recomendo que depois vocês pesquisem no Google, no YouTube lá, Ronaldo Piloto versus Euler Lopes. Vocês vão ver o que é um processo de tradução, que é uma coisa, e o que é saber grego, que é outra coisa bem diferente. Por exemplo, você saber o alfabeto em inglês não quer dizer que você é fluente em inglês e é capaz de interpretar alguém falando inglês, de você traduzir. Então, não confunda alhos com bugalhos. Esse é o ponto. O que nós vamos mostrar agora é um exemplo de um texto que é usado como crítica, como base para criticar a nossa Bíblia, só que, na verdade, a acusação, a crítica que é feita, ela não tem fundamentação. O Otafona vai explicar melhor sobre isso em relação a João 14,14. Então, a tradução do Novo Mundo, ela não tem o se me. Esse me não existe, tá? Aí ela tem uma nota aqui. E ela vai aqui, ó. Pedirdes, que é o que a tradução do Novo Mundo usa. AD e T. O que é AD e T? São siglas de manuscritos. A. Tá vendo aqui, ó? A. Códice Alexandrino em grego, 5º século da Era Comum. Museu Britânico. Tem as escrituras hebraicas e as escrituras gregas. Este códice não traz o me. O D é o códice Bezai. Isso aí eu lembro de cabeça. Códice Bezai, tá vendo aqui, ó? D. Então, não vou entrar aqui em cada um deles. Então, aqui, ó, A, D e T são códices, tá? Que traz apenas pedirdes e não me pedirdes. Em harmonia com João 15,16 e João 16,23. Porém, olha a honestidade da tradução do Novo Mundo. Ela coloca que o papiro P66, o Códice Sinaítico e vários outros têm o me pedirdes. Então ela não colocou o me apenas porque ela acha que não tem que ter. Este é um padrão. Que padrão? A família de manuscritos ou melhor, as famílias de manuscritos usada para fazer a tradução do Novo Mundo não tem o me. E aí ela ainda coloca um detalhe, ó. Só coloca o pedirdes e não me pedirdes em harmonia com João 15,16 e 16,23. O que será que diz João 15,16? Está aqui, ó. Vós não me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos designeis para prosseguirdes e persistirdes em dar fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que não importa o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo lhe dê. Aí o outro texto aqui é o 16,23. Tá vendo? O 15,16 diz: pedirdes ao Pai em nome de Jesus. O 16,23 diz assim, ó. E naquele dia não me fareis absolutamente nenhuma pergunta. Eu vos digo em toda a verdade, se pedirdes ao Pai qualquer coisa, ele vos-la dará em meu nome. Então, quando você pede em nome de alguém, você não pode pedir ao alguém. Eu não posso, Wesley, eu estou pedindo aqui a você em meu nome para fazer uma live. Aí você vai falar, você pedindo em seu nome? Agora, se eu pedisse no nome do Adriano, se eu não conhecesse o Wesley, aí sim. Se eu peço em nome de alguém, eu estou usando o nome de alguém. Não posso pedir em meu nome a mim mesmo. O texto de João 14,14 diz assim, ó. Se pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se fosse assim, se me pedirdes algo em meu nome, alguém pede algo a Jesus em nome de Jesus? Eu vou refazer aqui a minha ilustração, porque eu acho que eu errei na minha ilustração. Se eu chegasse para o Wesley e falasse assim, Wesley, eu estou pedindo em seu nome para fazer uma live. Ele vai falar, como que você está pedindo meu nome se você já está falando comigo? Então eu não posso pedir ao Wesley em nome do Wesley. Eu só posso pedir ao Wesley em nome de outro. Aí sim, ó, Wesley, eu estou pedindo a você em nome do Adriano. Aí eu posso usar isso. Agora, Jesus disse, se me pedirdes algo em meu nome, não faz sentido. Então essa é uma das coisas que a tradução do Novo Mundo tem de diferente em muitas Bíblias, sendo que muitas Bíblias evangélicas
também não tem o me. Eu vou usar uma aqui, que essa daqui é faca na caveira, viu? Como se diz aqui no Rio. Vamos ver aqui, João 14:14. João 14:14. Tá vendo aqui, ó? Almeida Corrigida Fiel. Ó, Fiel, 2007. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Opa, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Então, se a tradução do Novo Mundo está errada, a Sociedade Bíblica Trinitariana também estaria. Só que ela não está, porque ela usou textos que o manuscrito não tem o me. E aí ela agiu corretamente dessa maneira aqui. Certo? Eu posso passar o vídeo que eu tinha falado para vocês? Pode sim. Então vamos lá. Eu não sei se vai dar para ver. O nome desse aqui chama-se Bispo Paulo Cristiano. Eu de fato não sei qual a denominação dele, mas até pouco tempo ele era vice-presidente do CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, que tem como seu presidente o senhor João Flávio Martinez. Então eles são conhecidos como muito opositores das Testemunhas de Jeová. Então ele faz aqui uma série de 3 vídeos, onde ele faz... fala de alguns mitos sobre as Testemunhas de Jeová. Um desses mitos aqui é esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, mito número 2. As Testemunhas de Jeová tiraram versículos da Bíblia? Porque vocês vão achar aí no YouTube e aqui mesmo. Eu mesmo achei há poucos dias um camarada dizendo: olha que absurdo, eles tiraram o versículo da Bíblia. Vou mostrar uma coisinha para os senhores aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma nota de referência da tradução do Novo Mundo de Estudo, que fala dos versículos tirados. Então diz mais ou menos aqui, ó. Falando dos versículos que existem na maioria das Bíblias, ele diz: na verdade foram acréscimos feitos posteriormente por copistas e nunca fizeram parte das escrituras inspiradas. No entanto, visto que a divisão dos versículos normalmente aceita em traduções da Bíblia foi determinada no século XVI, a omissão desses versículos deixa lacunas na numeração. Por isso que, por exemplo, João 5:4, quando chega o versículo 4, não tem o versículo, tem só um tracinho e um asterisco explicando. Aí diz aqui os versículos que a tradução do Novo Mundo não tem. Mateus 17:21, 18:11, 23:14. Marcos 7:16, 9:44 e 46. Marcos 11:26, 15:28. Lucas 17:36, 23:17. João 5:4, Atos 8:37, 15:34, 24:7, 28:29 e Romanos 16:24. Na tradução do Novo Mundo, esses versículos não existem. Olha, então tiraram. Vamos ver o que o bispo Paulo Cristiano vai nos falar sobre isso. Espera aí. Se não tiver muito bom aqui, eu vou botar só o som, tá? Graça e paz, bem-vindo ao canal Defensores. Você acredita que as Testemunhas de Jeová retiraram versículos da Bíblia, da Palavra de Deus? É sobre isso que nós queremos falar com você neste vídeo. Ai, gente. Ai. Silenciei lá até ele atender o telefone, tá? Aí voltou. Ó, Tafona, silencia aí você aí, porque acho que... Opa. Que tocou o alarme aqui pro remédio, tá? Então, é esse senhor aqui, ó. Bem-vindo ao canal Defensores. Você acredita que as Testemunhas... Eu vou colocar só o áudio para facilitar pro pessoal ouvir, tá? Porque não dá para mostrar na tela por causa do formato aqui da tela. Dá pra ver normal, viu, Atafona, a imagem aí. Mas estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Tá então tá bom. Então vamos lá. Só um momento. Vamos lá. Que nós queremos falar com você neste vídeo.
evangélico, ou mesmo qualquer pessoa, que seja ela católica ou espírita, ao comparar a Bíblia das Testemunhas de Jeová com a Bíblia evangélica, perceberá que na Bíblia das Testemunhas de Jeová faltam alguns versículos bíblicos. Daí as pessoas podem concluir, olha, já que faltam alguns versículos bíblicos na Bíblia das Testemunhas de Jeová, então elas retiraram versículos da Bíblia, da Palavra de Deus, caindo na maldição do que está escrito lá em Apocalipse. Ai daquele que tirar alguma coisa que está escrito neste livro. Mas será que isso é verdade? Nós estamos na última série de mitos sobre as testemunhas de Jeová. E esse, na verdade, é mais um mito que as pessoas criaram a respeito das testemunhas de Jeová. Mas para entrarmos na questão se as testemunhas tiraram ou não versículos da Bíblia, vamos entender um pouquinho sobre questões de manuscritos. Dentre os mais de 5.000 manuscritos que existe hoje do Novo Testamento, disponível para pesquisas, nós temos... Então, prestem atenção que ele vai falar de algumas questões de manuscritos e depois ele vai explicar se as testemunhas de Jeová realmente tiraram os versículos ou não. Duas grandes famílias. A primeira é o chamado texto Receptus. A última série de mitos sobre as testemunhas de Jeová. E esse, na verdade, é mais um mito que as pessoas criaram a respeito das testemunhas de Jeová. Mas para entrarmos na questão se as testemunhas tiraram ou não versículos da Bíblia, vamos entender um pouquinho sobre questões de manuscritos. Dentre os mais de 5.000 manuscritos que existe hoje do Novo Testamento, disponível para pesquisas, nós temos duas grandes famílias. A primeira é o chamado texto Receptus. Essa é uma família de manuscritos. Tá? Na verdade, é uma compilação de uma família chamada texto majoritário. Tá? O texto Receptus, então, ele é uma compilação de vários manuscritos que vêm desta família do texto majoritário. Por um outro lado, nós temos uma outra família descoberta recentemente que eu falo há um século atrás, mais ou menos, século XIX, né? um pouco mais de um século, chamada de texto crítico. Acontece que a família do chamado texto crítico, ela não traz alguns versículos que se encontram nas nossas versões tradicionais. As nossas versões tradicionais, por exemplo, João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, a Bíblia King James, a Bíblia de Lutero, todas estas, que são Bíblias que está aí desde a época da Reforma, não é? Até 30 anos atrás, 20 anos atrás, é o que prevalecia nos cultos, era lida nos cultos das nossas igrejas. Essa família de manuscritos, elas trazem aqueles versículos que estão nas nossas Bíblias. É um manuscrito completo, vamos dizer assim. Agora, o texto crítico é o texto do qual as testemunhas de Jeová fizeram a tradução da sua Bíblia, chamada Tradução do Novo Mundo. Então, por isso que na Bíblia das Testemunhas de Jeová, você não irá encontrar alguns versículos que encontra nas nossas Bíblias. Por quê? Porque a família dos manuscritos, do qual a tradução do Novo Mundo foi baseada, é o texto crítico. E as nossas é do texto Receptus. Tá? Então, elas têm essas diferenças. Então, não é porque as testemunhas de Jeová retiraram versículos da Bíblia, não. Ok? Vamos fazer justiça aqui, né? Apesar de ser testemunha de Jeová, a gente sabe que eles manipulam muitas coisas, mas nesse quesito aí, nós não podemos colocar a culpa em cima deles. Eu tenho aqui a Bíblia na linguagem ou melhor, a NVI. A NVI é a Bíblia que está sendo usada muito hoje nas igrejas modernas, né? As nossas igrejas, né? É muito utilizada. E a NVI é uma das versões, tá? É uma dessas traduções que foi baseada no texto crítico. Ela também não tem os versículos que não aparecem na Bíblia das Testemunhas de Jeová, que é essa aqui, Tradução do Novo Mundo. Você pode até encontrar um versículo, mas embaixo, na nota de rodapé da NVI, você vai encontrar uma nota explicativa. Olha, esse versículo não está presente nos melhores e mais antigos manuscritos.
Por quê? Porque a NVI foi baseada no texto crítico, que não apresentam esses versículos. Assim também é a Bíblia na linguagem de hoje. Tá? A Bíblia na linguagem de hoje não apresenta nota de rodapé explicativa, porém, ela tem entre colchetes ali os versículos que não estão na família de manuscritos no qual ou nos quais ela se baseou. Okay? Então ela vem explicando aí que esses versículos não faz parte dos mais antigos e melhores manuscritos disponíveis. É claro que isso é uma polêmica que eu não quero entrar em questão agora sobre isso, nesse vídeo principalmente. Tá? Esse vídeo foi feito apenas para explicar que a tradução do Novo Mundo é uma tradução que foi baseada no texto crítico que não apresenta os versículos. Por isso que naquelas partes onde apresentam os versículos nas nossas Bíblias tradicionais, existe apenas um traço na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Ok? Então está desfeito mais um mito a respeito das Testemunhas de Jeová. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, tá ok? Faça a sua inscrição, isso é muito importante para nós. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então, pessoal, notaram? Ele chega a um ponto. Chega a um ponto que ele diz que, embora eles sejam testemunhas de Jeová, que nós sabemos que eles manipulam, então ficou claro que ele não concorda com a nossa doutrina no geral. Mas eu queria dar aqui os parabéns ao bispo Paulo Cristiano pela honestidade em fazer uma explicação exata. Ele podia ter feito como muitos que tem por aí, que pegam algo e inventam mais ainda e fazem uma mentira maior ainda só para nos atacar. Então ele foi muito honesto em dizer não é adulteração. É porque a família de manuscritos, que é texto crítico, não tem os versículos que a tradução do Novo Mundo não tem. E aí ele mostra a nova tradução na linguagem de hoje. E a NVI, a mais recente, ela também não tem. Será que elas seriam do diabo também, como muitos ignorantes falam da tradução do Novo Mundo? Então, pessoal, tem coisas que não adianta ouvir falar, por mais que a pessoa que você ouviu seja uma pessoa de confiança, uma pessoa que você goste, isso aí repetindo. É preciso averiguar. E esse tipo de coisa acontece e acontece muito. E tá o Bento aqui novamente escrevendo: se juntarem todos, em todos os países, todos juntos, não tem 1% da capacidade que o Euler tem. Eu vou dizer para você, ele está querendo dizer aqui que se juntar todas as testemunhas de Jeová no mundo, eles não têm 1% da capacidade que o Euler tem. Vou te dizer só o nome de um camarada, só um instantinho. O Euler leciona grego acho que há uns 10 anos. Tem um que já leciona há mais de 20, chama-se Queruvim. O Queruvim reconhece que o Euler é um excelente professor. O Euler reconhece que o Queruvim é um excelente professor, só que o Queruvim tem mais tempo de grego do que o Euler. Então só o Queruvim já quebrou a tua crista, seu Bento. Fora que tem outros irmãos, que eu não vou nem citar aqui porque eles não são de internet. Por exemplo, na minha congregação tem um irmão chamado Benjamin, ele tem 93 anos. Ele nasceu na Grécia, ele conhece o grego koiné, ele conhece o hebraico bíblico, ele fala o hebraico moderno e o grego moderno. Então, muitas das vezes é ele que me ajuda. Então, é um camarada altamente capacitado. Então, seu Bento, deixa de ser bajulador do seu Euler Lopes, porque ninguém aqui disse que o Euler é um ignorante. Você que está fazendo um cavalo de batalha. Então, vai estudar, tá? Primeiro que você não sabe nem o que é Bíblia. Vai estudar. Pode ir aí, pode ir. Maravilha, eu vou passar para o Adriano continuar. Adriano, você vai fazer mais alguma exposição ou você vai subir algum pessoal para fazer pergunta? Pessoal, já pode ir subindo o pessoal aí, quem quiser subir. Mas antes, enquanto isso, né, só mostrar aqui um detalhe. Para terminar de concluir essa parte que o Atafona trouxe aí, em relação a quem sabe mais, existe um cara, viu, Bento, chamado George Kangas, que inclusive ele mora na Grécia, profundo conhecedor do grego. Eu até gosto de dizer assim, né, que ele compra pão na padaria falando grego.
O senhor Euler Lopes não tem capacidade de formular frase, ele não consegue conversar usando o grego, ele não é fluente em grego. Eu vou repetir novamente. Você saber a gramática de um idioma não torna você fluente num idioma. Tem pessoas que são fluentes, tem outras que não. O Euler sabe, o problema é esse, é ele saber e trazer desinformação para as pessoas usando o seu título de professor de grego, que não quer dizer que ele conhece ou que ele domina 100% o idioma, até porque ele aprendeu com outros, e esses outros obviamente sabem mais do que ele, porque foi com esses que ele aprendeu. Mas o ponto é esse, a tradução do Novo Mundo, analisada por pessoas que são eruditos em grego e em hebraico, concluíram de forma magistral que ela é uma excelente tradução, que os eruditos que participaram dela têm extrema capacidade de tradução, que é uma tradução exata e confiável, que está muito próximo dos manuscritos, a tradução delas, e que, inclusive, ela é usada, olha só, ela é usada em faculdades de grego como livro para se estudar e aprender o grego. Tem um erudito aí também que chegou a pegar várias outras traduções de Bíblias e comparar o processo de tradução de cada uma delas. E ao fazer isso, entre essas estava a tradução do Novo Mundo. E ao fazer isso, ele percebeu que a melhor tradução era a tradução do Novo Mundo. São eruditos que não têm viés religioso, que não são alienados, né, que não têm preconceito e que, por isso, elogiam a tradução do Novo Mundo. Eu até faço um desafio, eu reitero aqui o desafio. Mostrem para mim, eu estou atrás já faz um tempo, de um erudito renomado em grego e em hebraico que elogie a tradução de qualquer uma das Bíblias usada pelos evangélicos. Porque é muito fácil você dizer a tradução do Novo Mundo não presta. Beleza, então eu vou abandonar a tradução do Novo Mundo. Eu devo usar qual? A que diz que o unicórnio existe? A que coloca 1 João 5,7, adulterado? A que me conta uma história que não aconteceu e nem sequer poderia ter acontecido, como é o caso da mulher adúltera? É a Bíblia, por exemplo, que tem mais de 60 mil erros de tradução? Ou seja, qual Bíblia eu tenho que usar? Foi justamente por conta da deficiência dessas Bíblias e da tendenciosidade que existe nelas que se produziu a tradução do Novo Mundo e que, quando é avaliada por pessoas realmente de gabarito, eles, na sua grande maioria das vezes, elogia a nossa tradução. Claro que eles também têm pontos divergentes de alguns versículos, mas isso mostra que os caras fazem uma análise honesta, como é o exemplo desse rapaz que trouxe aí. O crítico da tradução do Novo Mundo, ele só vai mostrar aquilo que defende o viés dele para fazer com que você deprecie a nossa Bíblia. E tem um detalhe, né, Tafona? Nós, testemunhas de Jeová, nós não dependemos da tradução do Novo Mundo para apoiar as nossas crenças. Nós conseguimos fazer isso usando qualquer outra tradução. Eu já fiz alguns debates, o Atafona também, e na extrema maioria das vezes nós usamos Bíblias que não é a tradução do Novo Mundo. É justamente a Bíblia Almeida, a tradução brasileira, Almeida Corrigida e Fiel, até a Bíblia na linguagem de hoje, para vocês terem uma ideia. Fato é, a tradução do Novo Mundo é uma Bíblia confiável? É, porque ela não foi feita com viés religioso. Se assim fosse, primeiro tinha a nossa crença e depois a nossa Bíblia. Só que foi o contrário. Primeiro nós produzimos a tradução do Novo Mundo e estudando essa Bíblia é que nós aperfeiçoamos e aumentamos o nosso conhecimento bíblico. Eu vou sugerir para você. Vou sugerir para vocês irem lá no vermelho, né, que não pode falar YouTube, e digitem assim, ó, tradução do Novo Mundo erudita e confiável.
Ali são dois testemunhos de Jeová, o Rogério França e o Pedro Calvache. Eles vão pegar e comparar a Almeida corrigida, não, revista e corrigida, com a tradução do Novo Mundo em alguns versículos. Como que a tradução do Novo Mundo traduziu e como que essa Almeida traduziu. E vocês vão ver a maneira como a linguagem que uma foi usada e a outra. E alguns versículos eles vão ler textos de trabalhos que não são das Testemunhas de Jeová, provando que o erro não está na tradução do Novo Mundo, e sim nessas outras. Tá? A pessoa que o Adriano falou aí chama-se Jason David Bedan. Tá? Ele é professor associado de Ciência das Religiões da Universidade do Norte do Arizona. Ele escreveu um livro de 200 páginas, onde ele analisou as 8 Bíblias em inglês mais usadas nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então ele comparou essas Bíblias uma com a outra e com os textos originais, né? Texto que eu falo são as línguas, tá? Não os manuscritos. E a conclusão dele foi que a tradução do Novo Mundo é a melhor delas todas, e ele disse que não viu tendenciosidade de mudar o texto para favorecer uma doutrina, mas ele também admite que algumas passagens ele traduziria de uma maneira um pouco diferente. Isso é o que eu falei lá, não existe unanimidade. Mas um camarada que não é nem testemunho de Jeová e nem evangélico, ele fez um livro provando, claro, ele vai tecer algumas críticas a maneiras de tradução. Eu traduziria melhor dessa maneira, eu traduziria dessa forma, tanto da tradução do Novo Mundo quanto das outras. Mas em comparação, a que ele colocou em primeiro lugar foi a tradução do Novo Mundo. Eu quero citar aqui alguns eruditos conhecidíssimos e alguns dos seus comentários sobre a tradução do Novo Mundo. Diz aqui, ó, J.D. Phillips, ministro da Igreja de Cristo, erudito nas línguas originais. Abre aspas. Na última semana comprei uma cópia de sua tradução do Novo Mundo das escrituras gregas cristãs. Tá? O que é a tradução do Novo Mundo das escrituras gregas? Porque ela não foi lançada inteira. Tá? Primeiro foi lançado o que as pessoas conhecem como Novo Testamento, e depois, em 1950 e em 61, aí foi lançada ela completa. Ele diz assim, ó, vocês fizeram um trabalho excelente. Fiquei feliz de ver o nome Jeová nela. Ó, texto grego, Novo Testamento. Porém, vocês deram um passo na direção correta e oro a Deus para que vossa versão será usada para a glória dele. O que vocês fizeram apenas pelo nome valeu todo esforço e custo. Outro, Allen Wickreen, fazia parte da comissão da nova revisão da Bíblia Padrão Americana, o Standard Version, né? Como também da comissão que produziu o texto grego da UBS. Ele diz assim, ó, leituras independentes de mérito frequentemente ocorrem em outras versões de linguagem moderna, tais como a versão do Novo Testamento das Testemunhas de Jeová de 1950. Aí tem aqui as referências, tá? Por exemplo, esse daqui tem The Interpret Bible, 1952, volume 1, página 99. Eu não vou citar aqui as fontes não, mas quem quiser é só pegar o meu número lá no vermelho lá e eu passo essas fontes aqui. Ó, Benjamin Kedar. Alguém já ouviu falar de Benjamin Kedar? Olha quem ele é. Benjamin Kedar, professor da Universidade Hebraica de Israel. Abre aspas. Em minha pesquisa linguística, em conexão com a Bíblia hebraica e suas traduções, eu sempre consulto a edição em inglês, conhecida como Tradução do Novo Mundo. E ao assim fazer, confirmo repetidamente meu sentimento de que este trabalho reflete um esforço honesto de alcançar uma compreensão do texto que seja tão exata quanto possível, dando evidência de um amplo domínio da língua original. Ela veste de um modo inteligente as palavras originais para uma segunda língua, sem se desviar desnecessariamente da estrutura do hebraico. Cada declaração de uma língua permite uma certa latitude de interpretação e tradução, de modo que a solução linguística em cada caso pode estar aberta a uma discussão. Contudo, eu nunca vi na tradução do Novo Mundo uma intenção tendenciosa de se dar uma interpretação de algo que ele não
contenha. Então, Benjamin Kedar é um hebraísta israelense, um cara conhecidíssimo, famoso no mundo inteiro. Então, ele diz que ele consulta porque ele acha que é uma excelente tradução. Vou citar mais um aqui, S. McLean Gilmore, tá? Em 1950, as Testemunhas de Jeová publicaram o Novo Testamento de sua tradução do Novo Mundo. E a preparação da tradução do Velho Testamento está agora avançada. Isso ele escreveu em 1966. A edição do Novo Testamento foi feita por uma comissão que possui uma competência incomum em grego. Outro, C. Holtzman. Mr. Holtzman observa que no quesito de traduções feitas por tradutores tendenciosos, a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová sobrevivem ao escrutínio da crítica. Vou citar só mais um aqui. William Carey Taylor foi um ministro batista do Sul, erudito nas línguas originais. Ele disse, no momento em que as universidades infiéis desta terra pensavam que tinham descartado de vez o nome Jeová, surge as Testemunhas de Jeová, e com considerável erudição, eles vêm à tona com o seu próprio Novo Testamento. Então ele reconheceu que o nome Jeová no Novo Testamento das Testemunhas de Jeová está correto. Eles colocam o nome Jeová no Novo Testamento umas 200 ou 300 vezes. São 237, tá? Ele deve estar na Bíblia inteira, muitas vezes. E só mais um aqui, o Edgar Johnson Goodspeed, famoso, erudito, né, já falecido. Era professor de grego da Universidade de Chicago, a mesma universidade fundada pelo Cowell, tá? Tem a famosa regra de Cowell. O Cowell foi um dos fundadores dessa universidade. E o Edgar Johnson Goodspeed, que também já morreu, era presbiteriano, ele foi professor de grego na Universidade de Chicago e também traduziu a porção do Novo Testamento da The Bible and American Translation. Tá? Ele disse o seguinte, eu estou interessado na obra missionária realizada por vós e no seu alcance mundial, e agrada-me muito a tradução livre, franca e vigorosa. Ela exibe uma ampla gama de erudição séria e sólida, conforme posso atestar. Isso aqui está numa carta pessoal a Arthur Groves de Bethel, em Brooklyn, 8 de dezembro de 1950. Essa carta dele está lá até hoje em Bethel. Ela foi também reproduzida em A Sentinela de 1º de setembro de 52, na página 541, onde Goodspeed é citado como declarando que a tradução do Novo Mundo das escrituras gregas cristãs é um trabalho erudito e interessante. Tem muito mais que eu poderia citar aqui, óbvio. Terão outros que farão críticas? Sim. Mas se ela fosse um lixo, se ela fosse feita pelo diabo sentado lá no caldeirãozinho do inferno, com um garfinho mexendo ali um miojo, aí sim, todo mundo ia falar contra, mas gente séria acredita ela como uma ótima Bíblia. Mas os que criticam ao contrário, geralmente são gente descontente, gente que não tem o conhecimento exato daquilo que a Bíblia ensina. Mas cada um pensa e fala o que quiser. Ok. Pode subir, Adriano, o pessoal aí para fazer pergunta ou alguma Pode coisa? pode subir. E é bom que esse pessoal que vai subir, que tragam fundamentações para as argumentações dele, em especial favorecendo as traduções. Porque o que a gente percebeu? Que os caras, eles sabem que a Bíblia deles, elas estão cheias de erros. É por isso que tem gente aqui na rolagem que fica dizendo que a igreja dele não usa tal versão e que ele usa qualquer outra, porque ele sabe que não pode se apegar apenas a uma tradução errada da Bíblia. Né? Eles mesmos reconhecem que tem erro, que é fraca. O próprio Samuel aí não gosta de algumas traduções da Bíblia, da Bíblia Trinitária. Esse é o ponto. Agora, por que nós traduzimos a nossa Bíblia? Porque nós precisávamos de uma Bíblia mais fiel e sem tendenciosidade religiosa. Nós nos apegamos, Samuel. Esse é o ponto. A Bíblia que nós fizemos, ela teve o interesse de se apegar ainda mais de perto, refinar ainda mais a exatidão
da Bíblia. Ou seja, diferentemente dos evangélicos hoje, que simplesmente trocam a capa da Bíblia e vendem por R$ 500 para as pessoas comprarem, porque o interesse, claro, não é ensinar a verdade de Deus, né? Mas é ganhar dinheiro. Não é à toa que a Bíblia Almeida, por exemplo, ela é revisada, atualizada, corrigida, fiel, atualizada de novo e continua sempre errada. Esse que é o problema. E muito inferior na questão de tradução. Eu gostaria que alguém subisse aí e fizesse, por exemplo, uma exposição como como a Tafona fez, citando aí 1, 2, 3, quem sabe 5 eruditos que elogiam, por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida. Será que vocês conseguem citar o nome de pelo menos um erudito, do mesmo patamar dos que foram citados aqui, que elogia a Bíblia de vocês como a melhor tradução? Então, se vocês têm capacidade suficiente para isso, podem subir. E lembrando aqui que nem eu e nem o Adriano estamos nos colocando aqui como eruditos, conhecedores profundos das línguas originais, tá? O que nós estamos mostrando é o que a maioria das pessoas que está aqui assistindo também é capaz de saber, as informações que são dadas a respeito dela, tá? Então, talvez tenham coisas que alguém suba para perguntar que eu não saberei responder, que o Adriano não saberá responder. Isso não significa que ela esteja errada, tá? Porque nem eu nem o Adriano somos eruditos. Nós só estamos mostrando pontos que validam a tradução do Novo Mundo como uma excelente tradução, tá? Aí vocês fiquem à vontade aí. Se o Adriano e o Atafana não souberem responder, pode jogar para cá, ó, que responde qualquer coisa. Vamos lá. Aí o Wesley responde. Ó, lembrando, tá? Mantendo respeito. Se respeitar, eu desço na hora. Não vai nem completar a pergunta, nem nada. Saiba conversar, faça uma pergunta coerente, porque aqui ninguém é bicho, não, é gente, ok? Não tem ninguém para subir, ué? Depois de uma exposição dessa, ninguém tem dúvida? Não preciso subir, não, já ouvi muita besteira. Só vai. Mas assim, Wesley, Tá fazendo eu duvido. Aqui ainda, Walter Moraes. Eu duvido Então, que alguém consiga, que tenha coragem suficiente para subir e encarar nós dois. Eu duvido. O T-Games. Então, Walter. Eu não sei se o Walter, sobe aí, Walter, e fala quais foram as besteiras e faz uma refutação coerente delas. Ficou longa a introdução. Alguma coisinha você pegou, o Samuel. Alguma coisinha você falou, não, esse ponto aqui eu queria comentar. Não precisa. Mas aí que é bom, Samuel. Aí que tu tem mais argumentos para tentar refutar. Ué. Não precisa o cara lembrar todo isso. Não, um detalhe ali. Não, que pega um ponto aí. Exatamente. Eu nem vi ela toda. Quero ver quem vai subir. Eu tô. O T-Games. O pilote. O Jeremias sobe, ele é erudito. Não, o Jeremias, ele é estudante de grego do Euler, então ele ainda não pode ser erudito. E outra, um erudito não é só quem estudou língua grega, não, tá? Ele pode ser conhecedor da língua grega, isso não faz dele um erudito. Para ser um erudito, é muito mais do que conhecer a língua original. Como disse o Ronaldo Piloto, que o Adriano já citou, por exemplo, conhecer a língua não faz com que a pessoa seja capaz de traduzir. Ele, por exemplo, cita um cidadão chamado Leonardo Andrade, tá? Que em um vídeo dele, ele refuta, é um vídeo de 15 minutos. Ele pega um vídeo do Leonardo, ele não passa o vídeo, tá? Ele só coloca o link do vídeo dele, onde um dos pontos o Leonardo Andrade diz que Atos, capítulo 6, versículo 1, a tradução do Novo Mundo fala ali judeus falantes de grego, ou judeus que falavam grego. É assim que está lá, judeus que falavam grego. Aí não tem o verbo lalei, acho que é assim a pronúncia, que é o verbo falar. Não tem esse verbo no texto grego. Aí o Leonardo Andrade criticou, tá vendo? Eles mudaram, não tem o verbo falar. Aí o Ronaldo Piloto, olha, se ele tivesse tido o trabalho de pesquisar, ele ia ver que a palavra que está ali, helenista, significa judeus que falavam grego. Então a tradução do Novo Mundo, quando traduziu judeus que falavam grego, ela traduziu o termo helenista. Então, só conhecer a língua grega não capacita uma pessoa a traduzir ou avaliar uma tradução. Ela tem que conhecer regras de tradução. Seu Bento, eu fiz uma pergunta para o senhor antes de eu entrar.
qual foi o método de tradução da Bíblia de 84, capa preta, e da de 2015, capa cinza. Você disse que ia pesquisar, então você não pode falar, porque você não sabe nem o básico. Capa preta foi método de equivalência formal. Capa cinza, método de equivalência dinâmica, tá? Presentinho para você. Ó, cadê o Bento nessas horas? Ele não tava comentando bastante aí? Deixa eu ver se ele... Cadê a galera para subir aí agora? Cadê os críticos da tradução Novo Mundo? Deixa eu ver se o T-Game está aí, que ele pediu para subir. Às vezes ele nem tá mais aí, mas ficou lá o convite aberto. Eita, deixa eu mudar aqui. Aí, tema... ele vai demorar e não tá mais aí. Quando demora para carregar é que o cara já saiu, já. Deixa eu tirar ele aqui. A Aline quer subir, ó. Cadê? Eu sou bravo aqui na rolagem. Tô brincando, Aline. Cadê os bravos da rolagem? Subam. Tá. O pessoal correu, foi? É sério, cadê? Como foi falado, não precisa ser um erudito. Às vezes você tem uma pergunta séria para fazer, uma dúvida para tirar. Ninguém tá te confrontando, não, cara. São dúvidas que pode aparecer aí no caminho, cara. Deixa eu explicar um pouquinho aqui, já que não tem ninguém para subir, sobre o famoso texto controverso de João, capítulo 1, versículo 1. Porque a maioria das Bíblias traduz assim. No princípio era o verbo ou a palavra, geralmente eles colocam verbo, e o verbo estava com Deus, olha só, com Deus. E o verbo era Deus, com letra maiúscula. Aí a tradução do Novo Mundo, ela traduz, no princípio era a palavra, e a palavra estava, as versões antigas de equivalência formal, traduziam, estava com o Deus, e um Deus era a palavra. Tá? Então as pessoas falam, olha, diminui Jesus, coloca Deus com letra minúscula. Primeiro ponto, letra maiúscula e minúscula no texto grego não existe. Eram textos unciais, pelo menos a maioria. Tá? Então não existia lá Deus com letra maiúscula e Deus com letra minúscula. Era Deus e acabou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o texto é claro. Enarque en hologos. No princípio era a palavra. Segunda parte, kai hologos en pros ton theon. Kai hologos, e a palavra estava com o Deus. Só que quando você traduz para o português, você não precisa colocar o Deus. Bastou colocar Deus com letra maiúscula, que todo mundo sabe que Deus que é o Deus da Bíblia, o Papai do Céu, o Criador do Universo e tal. Então, no português, você pode descartar o artigo definido do grego. Ele não é necessário, ele pode ser retirado. Nós poderíamos dizer, mas vocês adulteraram a Bíblia. Porque lá tem ton theon, o Deus, e na Bíblia de vocês não tem o Deus. Mas como nós não somos hipócritas, nós não vamos dizer que ninguém adulterou, porque não precisa. A tradução de capa preta traz o Deus. A tradução de capa cinza já não traz o Deus, só traz Deus. Tá? Exatamente pelo que eu falei, equivalência formal, ela se apega mais próximo da gramática do idioma que foi traduzido. Tradução por equivalência dinâmica não precisa. Então, a última parte. Kai theos en hologos. Kai e theos, Deus, en estava, ou melhor, era, hologos é a palavra. Literalmente e Deus era a palavra. A pergunta é, se o verbo estava com Deus, se ele era Deus, ele era um outro Deus? Porque diz que ele estava com Deus e não em Deus, ou parte de Deus, que senão a preposição não seria pros, seria a preposição, por exemplo, en. Tá? O Euler Lopes fez uma explicação brilhante disso, tá? No canal do Isaías Navi, não está mais lá, mas está no meu canal. João 1,3 prova que o Logos é criador, onde eu mostro a explicação dele. Tá? Do verbo estativo, da preposição de movimento, ele dá uma aula. E aí, para quem falou que o Euler, a gente está falando mal do Euler, não, o Euler é excelente em muitas coisas. E nessa ele, palma para ele. O ponto é a última questão. E o verbo era Deus, com maiúscula, ou não era Deus com maiúscula? Porque se ele for Deus com maiúscula, é ele Deus com maiúscula e mais um outro Deus com maiúscula. Porque ele estava com Deus. O ponto é que ali a estrutura do grego é um PNAPV.
é um predicativo, nominativo, anátro, pré-verbal, tá? Então, o que é predicativo? É uma qualificação. Anátro é sem artigo. Pré-verbal antes do verbo, tá? Então, quando você tem o substantivo sem artigo e antes do verbo, ele não identifica o sujeito. O sujeito é o hologos. Ou seja, a palavra. Quando diz que a palavra era Deus, ela não está dizendo que ela era Deus, identificando ela como Deus, mas qualificando ela como Deus. Na famosa regra de Cowell, nas 2 últimas páginas, depois dele dar a explicação todinha da regra, ele fala assim, ó, não é porque um substantivo anátro pré-verbal está sem o artigo, porque anátro significa sem artigo, que ele tem que ser traduzido como indefinido ou qualitativo. Se o contexto exigir que ele é definido, mesmo sem o artigo definido, ele tem que ser traduzido como definido. Entretanto, se o contexto exigir que ele é qualitativo ou indefinido, ele tem que ser traduzido como qualitativo ou indefinido. O que seria qualitativo ou indefinido? É este artigo 1, que não tem no grego, mas como no português tem, e você está qualificando a palavra e não identificando a palavra, porque o Deus era o Deus com quem a palavra estava, e não a própria palavra. Theos ali sem artigo, ele qualifica, dá uma qualidade para o Logos. Então, o Logos ali era um Deus. Por que ele era um Deus? Que ele era um ser que tinha poder e comando. Tanto que o versículo 2 repete, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, por que por meio dele, ele é o meio, tá? Ele ali é o agente intermediário, inclusive o Euler fala isso nesse mesmo vídeo, ele como agente intermediário, ele tinha que ser Deus, ter a qualidade divina, ter poder e comando, senão ele seria alguém que não poderia ser o meio pelo qual todas as coisas vieram a existir. Então, traduzir o verbo era um Deus, está correto, porque ali é qualitativo, e ele é indefinido para mostrar que ele não era o Deus com quem ele estava. O próprio Euler, neste mesmo vídeo, está no meu canal, Atafona na Bíblia, o nome do vídeo é João 1,3, prova que o Logos é o Criador. Aí ele explica que ele entende que traduzir o verbo era Deus com maiúscula está errado. E também traduzir um Deus também está errado. Ele diz que ali para ele é divino. Até a tradução do Novo Mundo tem um artigo que diz que também pode ser divino. Então você vê, o próprio Euler entende, depois ele mudou um pouco de discurso quando ele fez uma apresentação lá num canalzinho que tem aí no YouTube, com outro camarada lá, que era para nós fazermos, nós 3 juntos, e depois de 1 ano eles fizeram sozinhos, não me chamaram. Mas tudo bem, cada um faz o que quer. Então, por que é traduzido um Deus? Por uma razão muito simples. Esse Deus ali não está identificando o Logos, mas qualificando. Como ele não é o Deus com quem ele estava, então ele ali é qualitativo ou indefinido. E para terminar de vez com os que falam que a tradução do Novo Mundo adulterou para diminuir a divindade de Jesus, prestem bem atenção, hein? Tradução do Novo Mundo com referências. Vou botar aqui na tela para os senhores verem. Para aí, vou abrir minha câmera. Tá aqui, ó. Essa aqui é a tradução do Novo Mundo com referências, tá? Ela vem nos apêndices, ó. O nome divino nas escrituras hebraicas. Está lá o tetragrama, um artigo gigante, tá? Aí você vem aqui para o apêndice 1C, aliás, 6.1. 6A, tá aqui, ó. Jesus, semelhante a Deus, divino, tá? João 1:1. E a palavra era um Deus, semelhante a Deus, divino. Tá vendo aqui?
Kai Theos en Hologos. Tá vendo aqui? Até foi transliterado aqui. E aí, pasmem os senhores. Aqui ó, eu tenho uma sequência de Bíblias. Não dá para ler para vocês aqui? Tá vendo? Ó? Bíblias em outros idiomas. E aqui tem o ano destas traduções. Ó. Deixa eu ver se consigo aqui. 1808, 1864. A tradução do Novo Mundo é de 1950. Preste atenção na data. 1950. Então essa mentira que muitos contam, que as testemunhas de Jeová colocaram um Deus para diminuir a divindade de Jesus, ela é quebrada disso aqui, ó. Ó, 1808, 142 anos antes da tradução do Novo Mundo. Olha como é que ela traduziu. E a palavra era um Deus. Qual a Bíblia aqui, ó? O Novo Testamento, aí como eu não falo inglês, não vou tentar, porque senão vão me zoar, vou virar meme. Então tá aqui. Qual é a Bíblia, tá? 1808, ó, e a palavra era um Deus. 1864, e um Deus, tá vendo? Deus com letra minúscula, e um Deus era a palavra. 1879, ano que começou a ser publicada a Sentinela, e a palavra era um Deus. 1928, e a palavra era um ser divino. 1935, e a palavra era divina. 1950, aí vem a tradução do Novo Mundo. Ó. E a palavra era um Deus. Essa aqui é a tradução do Novo Mundo, tá vendo? Tradução do Novo Mundo. E depois dela? 1975. E um Deus, ou da espécie divina, era a palavra. 1978. E da sorte semelhante a Deus era o Logos. E 1979. E um Deus era o Logos. E aqui tem um artigo explicando que, óbvio, eu não vou ler. Então, esta mentira de dizer as testemunhas de Jeová mudaram, não, elas não mudaram, elas usaram uma regra para traduzir que outros antes dela também usaram, mas ninguém fala dessas Bíblias aqui, para dizer que essa de 1808 é do diabo, que diminuiu Jesus, não falam, sabe por causa de quê? Porque não é interessante. Testemunha de Jeová dá ibope, dá visualização. Se não for, não dá. Então não adianta pegar essa Bíblia aqui para criticar ela, que ninguém vai ver o vídeo. Mas para falar das testemunhas de Jeová, vocês têm que falar. E me